Boa noite. As manifestações e greves em defesa do clima e do meio ambiente multiplicaram-se por todo o mundo. É o assunto que está a dominar a atualidade desta sexta-feira, 20 de setembro. Milhões de pessoas, sobretudo jovens, em protesto contra a crise climática. Várias cidades da Europa e do mundo acolheram manifestações para apelar a uma mudança política. Também em defesa do clima e do meio ambiente, hoje foi dia de greve em algumas das maiores empresas tecnológicas mundiais. Negociações entre Rússia, Ucrânia e União Europeia para a distribuição de gás chegam ao fim, sem acordo, mas com um otimismo generalizado. Rui Pinto, o hacker português do Football Leaks, foi acusado formalmente de 147 crimes. Face às alterações climáticas, jovens de todo o mundo estão a apelar aos políticos por mudança. É um apelo que está a ser seguido por milhões de pessoas. Esta sexta-feira, várias cidades acolheram manifestações pelo clima. À semelhança do resto do mundo, também os europeus estão em protesto contra a crise climática. De Londres a Berlim, de Paris a Lisboa, milhares de pessoas tomaram as ruas das cidades europeias para que os políticos tomem decisões mais amigas do ambiente. As manifestações são em várias línguas, mas a mensagem é só uma e dirige-se a Nova Iorque, onde, por estes dias, líderes de todo o mundo estão reunidos na Cimeira do Clima das Nações Unidas. As autoridades não querem saber dos agricultores, dos mineiros e das famílias com crianças. Sabemos de fontes científicas que vão ser os mais afetados pela crise climática. A mudança começa connosco. Podemos mostrar aos políticos que não queremos alterações climáticas e mostrar-lhes o nosso descontentamento. No ano passado, as emissões de carbono atingiram um valor recorde. Os cientistas alertam para os efeitos: secas e ondas de calor, redução de glaciares, aumento do nível do mar e inundações. Uma crise ainda sem resposta que os jovens apelam aos políticos para encontrar. O apelo dos ativistas ambientais liderados por Greta Thunberg está a ser ouvido também em alguns dos maiores grupos tecnológicos. Os trabalhadores de empresas como a Google, o Facebook ou a Amazon estiveram em greve e alertam para a pegada ambiental deste setor. Funcionários do Facebook, Google, Microsoft e Amazon aderiram à greve mundial pelo clima, liderados pelo grupo Empregados da Amazon pela Justiça Climática. Saio à rua porque as paisagens mais bonitas do mundo estão a desaparecer e daqui a uma década podem nem existir. Saio à rua neste 20 de setembro porque sinto que as alterações climáticas são a maior ameaça que a humanidade na sua totalidade enfrenta hoje. A pressão coletiva funciona. A Amazon anunciou um compromisso climático. O compromisso climático é cumprir as metas do Acordo de Paris 10 anos antes. A coligação dos trabalhadores em tecnologia queria ainda mais cedo emissões zero de carbono até 2030, zero contratos com empresas de combustíveis fósseis, financiamento zero do lobby de negação climática, zero danos para os refugiados climáticos. A coligação diz que a indústria de tecnologia promove uma imagem verde enquanto contribui para as mudanças climáticas. Isso acontece através de pegada oculta de carbono das tecnologias. A indústria de computação contribui com 2% das emissões globais de carbono, semelhante à totalidade da indústria de aviação. Em junho, a Amazon anunciou a expansão da própria rede de distribuição aérea, a Amazon Air, aumentando a frota de 40 para 70 aviões até 2021. Colaboração das tecnológicas com as grandes petrolíferas. No ano passado, a Amazon organizou um evento chamado Prevendo o Próximo Campo de Petróleo em Segundos com a Inteligência Artificial, enquanto a Microsoft, numa das suas conferências, focou capacitar petróleo e gás com inteligência artificial. Repressão tecnológica sobre refugiados climáticos e comunidades vulneráveis. O New York Times noticiou que o clima extremo provocou um deslocamento recorde de 7 milhões de pessoas só no primeiro semestre de 2019.
De acordo com ativistas, algumas empresas tecnológicas, incluindo a Amazon, podem estar a vender tecnologia que está a ser usada para policiar e vigiar comunidades vulneráveis. Ser bom para o clima é bom para os negócios, diz a Comissão Global de Adaptação, um think tank internacional presidido pela grande lenda da tecnologia Bill Gates e pela chefe executiva do Banco Mundial, que pode ser a próxima chefe do FMI, Kristalina Georgieva. De acordo com o relatório da Comissão, investir mais de 1,5 bilhão de euros globalmente em 5 áreas entre 2020 e 2030 poderia gerar 6,5 bilhões de benefícios líquidos totais. O dinheiro deve ser direcionado para 5 áreas: sistema de alerta precoce, infraestruturas resilientes ao clima, melhor agricultura de sequeiro, proteção global de manguezais, recursos hídricos resilientes. As negociações foram positivas, mas ainda não há acordo entre a Rússia e a Ucrânia para a distribuição de gás. O contrato atual termina no fim do ano e, caso não seja atingido um acordo, pode faltar gás na União Europeia em pleno inverno. Rússia e Ucrânia ainda não conseguiram chegar a acordo para a distribuição de gás, mas as negociações mediadas por Bruxelas foram consideradas positivas por todos os intervenientes. Alexander Novak e Oleksiy Orgel, ministros da energia dos dois países, comprometeram-se a prosseguir as negociações e a respeitar a lei europeia. O contrato em vigor, assinado em 2009, termina no fim do ano. Estou satisfeito por termos criado um ambiente de trabalho positivo e construtivo entre os ministros Novak e Orgel. Ficou estabelecido que eles e os representantes das empresas continuariam as discussões a nível bilateral para acertarem os detalhes neste assunto bastante complexo. Uma das dificuldades que é preciso ultrapassar prende-se com a necessidade de separar as atividades de produção e distribuição da empresa estatal de energia da Ucrânia para respeitar as normas europeias. Caso a Ucrânia não seja capaz de adotar estas leis a tempo, estamos preparados para trabalhar com base no contrato antigo e assinar um contrato temporário com a Ucrânia durante o tempo que necessitarem para a implementação da lei europeia. O risco ainda existe, mas estamos confiantes. Estamos a desenvolver esforços para assinar o acordo de interconexão em concordância com a legislação europeia e para assinar o acordo de transporte. A taxa para os transportes irá depender do volume de utilização das infraestruturas ucranianas. As infraestruturas ucranianas têm desempenhado um papel fundamental na distribuição do gás russo na Europa e constituem uma importante fonte de receitas para o país. Mas a construção de 2 gasodutos alternativos por parte de Moscovo promete limitar a importância de Kiev no mercado energético europeu. Rui Pinto, o hacker português suspeito de ter pirateado os sistemas informáticos do Benfica e de estar por detrás das denúncias do Football Leaks, foi formalmente acusado de 147 crimes num caso que envolve o Sporting. Rui Pinto vai permanecer em prisão preventiva na Polícia Judiciária de Lisboa. O pirata informático Rui Pinto, um dos hackers que criaram o site Football Leaks, envolvido na interseção e denúncia de informações comprometedoras para diversas instituições do mundo do futebol, foi acusado pela Procuradoria-Geral Portuguesa de 147 crimes cometidos entre 2015 e janeiro deste ano. Rui Pinto está acusado de um crime de tentativa de extorsão, 75 crimes de acesso ilegítimo, um crime de sabotagem informática e 70 de violação de correspondência. O Ministério Público afirma que o arguido visou o Sporting Clube de Portugal, a Federação Portuguesa de Futebol, a Sociedade de Advogados PLMJ e a Procuradoria-Geral da República, tendo obtido acesso a documentos destas entidades sujeitos a segredo de justiça. Segundo o Ministério Público, com a cumplicidade de um ex-advogado, Rui Pinto tentou extorquir até 1 milhão de euros o fundo de investimento Doyen Sports. O furto dos e-mails do Benfica não constam da acusação. O hacker terá tido acesso a provas de casos de corrupção e evasão fiscal. O Ministério Público requereu ainda que Rui Pinto se mantenha em prisão preventiva. O pirata informático de 30 anos foi detido na Hungria através de uma ordem de detenção europeia e entregue às autoridades portuguesas em março.
E terminamos com a nova joia arquitetónica da Noruega. Chamam-lhe o Twist e não é difícil perceber porquê. Esta estrutura torcida é uma criação do arquiteto dinamarquês Bjarke Ingels. Trata-se de uma extensão do já existente Museu de Kistefos, a 80 km de Oslo. A estrutura tem duas funções. Alberga um museu de arte contemporânea e serve também de ponte que faz a ligação ao Parque de Esculturas de Kistefos, o maior da Europa. Termina aqui o Euronews Noite, neste dia em que a maior diva de sempre do cinema italiano, Sofia Loren, celebrou 85 anos. Parabéns, Sofia Loren, é com ela que nos despedimos. Em nome de toda a equipa que fez este jornal, obrigado por ter estado connosco e um ótimo fim de semana. I think I should apologize for the behavior of the upper classes in America.